Senhor, ao redor da mesa, as missionárias, Senhor, para ouvir a Tua palavra, para aprender com a Tua palavra, para, Senhor, moldar suas vidas, alicerçar suas vidas na Tua bendita palavra. Nesses dias, Senhor, queremos que Tu tenhas liberdade de ministrar sobre nós. Aleluia! Pelo Teu Espírito Santo, Senhor, nós convidamos o Teu Filho para estar aqui ministrando. Usa-o com graça, com sabedoria, principalmente, Senhor, na unção do Teu Espírito Santo, para que a palavra, Senhor, chegue à nossa mente, para nos fazer crescer em conhecimento, mas para que ela chegue também ao coração, para que haja mudança, Senhor, para que haja concordância na alma, de andar conforme a Tua palavra, de ser moldado pela Tua palavra. Ó Espírito Santo, ministra sobre nós. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Você já cumprimentou o seu irmão? Então, faça-o agora. Olha aí para trás, vê que cara bonitão, que irmã bonita que está aí atrás de você. Irmão, você foi olhar. Diga para ele que ele escolheu a melhor parte. Aleluia! Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Bendito é o Senhor, bendito é o Senhor, aleluia. Amém, amém. Os irmãos ainda estão chegando. Podeis assentar, meus irmãos. Os irmãos estão chegando e nós vamos... hoje é o primeiro dia do nosso seminário. E eu sei que hoje vivemos uma outra realidade, quando quase a totalidade da família está envolvida no trabalho, no estudo, de maneiras que é uma correria, né? É uma correria, compromissos, muitos compromissos, mas eu louvo a Deus porque os obreiros aqui de São José amam estar nesses seminários para aprender, para renovarem-se, não é? No conhecimento da palavra de Deus. E nós convidamos, mas antes de eu apresentar ainda, alguns irmãos estão chegando, o pastor Sérgio, que é o coordenador geral da nossa escola teológica, tem algumas considerações para fazer e depois estaremos apresentando o pastor Alain e lhe dando toda a liberdade para ministrar a palavra de Deus. Paz do Senhor, meus irmãos. Eu fico muito feliz de vê-los nessa noite de estudos da palavra. Eu tenho a grata satisfação de estar junto com cada um de vocês, também junto com o pastor Alain, que logo na sequência estará sendo apresentado oficialmente. É uma alegria podermos participar de mais esse seminário, deste encontro teológico, porque em aprender a Bíblia, nós só ganhamos. Eu quero apenas lembrar os irmãos que essas ministrações acontecerão hoje, amanhã e quarta, nesse mesmo horário das 8 horas em diante, até as 9h30, mas teremos um momento especial para quem pode, amanhã de manhã, das 8 às 9 com oração, e das 9 horas em diante, o pastor Alain estará ministrando aqui. Às vezes você tem horário de trabalho flexível, pode estar com a gente, é nosso convidado. Depois da ministração, então, nós procederemos com a reunião normal dos obreiros integrados, mas os irmãos terão liberdade de estar conosco na primeira hora e meia para aprendermos um pouco mais da palavra, e eu tenho certeza que você vai querer estar junto conosco. Outro sim, não deixe de passar na mesa de apoio para fazer a inscrição e pegar o material para ter direito a certificado que nós queremos enviar depois para cada congregação. Por isso é importante deixar bem certinho o preenchimento dessa inscrição para fazermos isto, assim todas as coisas
sairão daqui com ordem e decência, tá bom? Muito obrigado aos nossos dirigentes, nossos líderes de setor, todos os pastores, pelo apoio, pelo incentivo, e eu tenho certeza que quem ganha é o reino, e certamente cada um de nós sairá daqui edificados. Pastor Ezequiel, o senhor agora, então, procedendo à apresentação oficial, e logo na sequência já passando ao pregador. Aleluia. Então, renovando aqui este convite, amanhã pela manhã, você que pode, as irmãs missionárias, líderes do ciclo de oração, enfim, você que pode estar conosco pela manhã, venha estar aqui para um momento especial. Pastor Alain estará ministrando a palavra de Deus. Com muita alegria eu quero apresentar o servo de Deus. Chega aqui, pastor Alain, por gentileza. Deus nos trouxe lá de Minas, né? A Goiânia, está morando em Goiânia, de São Paulo, Goiânia, enfim, do Brasil. Mas Deus o trouxe para o sul. E depois que nós conhecemos o pastor Alain, nós temos estado juntos constantemente por aí, na convenção, e principalmente em Blumenau. Ele tem estado muito ali com o pastor Niltinho, e por onde ele tem passado, em Santa Catarina, ele tem sido uma bênção de Deus. Os nossos seminários, agora recente, o Educ, né? Os irmãos que estiveram ali, voltaram dando testemunho de quanto foram abençoados por Deus e pela palavra ministrada pelo servo. Está aqui pastor Alain, um homem simples, que ama Jesus e que ama a palavra de Deus, não é? Eu poderia citar aqui muitos títulos, mas ele tem um que é maior do que todos, servo do Senhor Jesus, não é? Está a serviço do reino de Deus. Os irmãos querem recebê-lo com alegria? Amém? Então vamos estar em pé, vamos recebê-lo, e ele estará com toda a liberdade, ministrando a palavra de Deus. Eu tenho o pastor Alain feito aqui, nesses 14, agora janeiro, 15 anos que eu estou aqui nessa cidade. Constantemente seminários, 4 seminários, 3 seminários durante o ano, e já passaram aqui grandes homens de Deus, que nos deixaram aqui um legado abençoador para as nossas vidas. E esse povo ama a palavra de Deus. E eu tenho feito a propósito isto. Eu tenho tido pouco contato com os pregadores, para que eles tenham muita liberdade de falar a palavra de Deus. Aqui o Espírito Santo tem liberdade para ministrar conforme ele deseja. É assim, meus irmãos? Amém? Pai querido, mais uma vez nós oramos, Senhor, pedindo que Tu fluas sobre nós com a Tua palavra, usando o Teu Filho, Senhor, nas Tuas mãos, para a glória do Teu nome, e para que sejamos alimentados, edificados em Ti, Senhor, e na Tua palavra. Pai, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Pastor. Meus irmãos, a paz do Senhor. Amém. Vou pedir a gentileza de ficar em pé mais um minuto. Por favor, abra a sua Bíblia no Salmo de número 11, verso 3. Salmo 11, verso 3, é o texto que nós vamos usar como base aqui da nossa fala dessa noite. Eu louvo a Deus por esse dia, pela oportunidade que Ele me concede de estar mais uma vez ministrando a sua palavra, aqui pela primeira vez nessa cidade. Como o pastor Ezequiel falou, eu tenho vindo muito ao sul, a Santa Catarina. Deus tem sido gracioso comigo. Eu agradeço ao pastor Ezequiel, obrigado, pastor, pela honra, pelo carinho que o senhor sempre teve comigo, desde que nós nos conhecemos há um ano aí lá no Educ, né? Tem sido uma bênção, graças a Deus. Agradecer também ao pastor Sérgio pelo convite, pela forma como me tratou. E dizer aos irmãos que Deus tem uma palavra ao nosso coração nesses dias. Uma palavra simples, porém profunda. E que vai gerar muito mais do que impacto. Ela vai gerar transformação. Amém, irmãos? Eu só espero que você mantenha o coração aberto, a mente numa atitude de humildade.
porque o que nós vamos falar em alguns momentos vai provocar você, vai ter uma tentação de ir embora, mas fica aí, tá? Que depois você vai agradecer a Deus por estar aqui. Amém, irmãos? Salmo de número 11, verso 3. A minha Bíblia, a minha versão, é a NVI, é uma versão que eu gosto muito, porque eu faço parte do grupo de teologia da Transmundial, e um deles é o Luiz Saião, que é um dos maiores teólogos que nós temos em língua portuguesa, um hebraísta fantástico, e ele é um dos mestres que trabalharam na elaboração dessa Bíblia, então eu conheço bem, gosto muito da forma como eles trataram a tradução nesse texto. É uma linguagem mais simples, só que muito profunda. Olha o que diz o Salmo 11, verso 3. É uma pergunta. Quando os fundamentos estão sendo destruídos, o que pode fazer o justo? Amém. Pode sentar. Você que tem a sua apostila, por favor, abra ela na página 4. É esse texto aí que nós vamos pensar aqui hoje. Eu vou acompanhar, pedir que você me acompanhe aí no texto. Quero valorizar essa apostila que você tem. Geralmente a gente pega uma apostila, compra, paga até caro nela, nunca mais mexe, deixa lá guardada. Comigo é diferente. Você vai usar esse texto aí junto comigo. Amém, irmãos? Está tudo aí. O Salmo 11, verso 3, começa com uma pergunta muito séria para nós. Quando os fundamentos estão sendo destruídos, o que pode fazer o justo? O problema hoje é achar justo. Nós estamos vivendo num tempo onde a gente confunde o ser justo com o ser crente. Ser crente é um passo para ser justo, mas não é tudo. Até porque não há nada pior do que alguém que seja crente e não seja justo. Quem é o ímpio? Não é só quem está lá fora. O ímpio é o ímpio, sem a piedade. Aquele que está na igreja, mas não consegue ser de Cristo. Está no corpo, no grupo, mas não está no corpo. Organização, mas não é organismo. Ele retém a forma e a estrutura, mas ele não tem vida. Então ele é crente, mas não é justo. Deu para entender? O tema que nós colocamos como base desse seminário, conversando com o pastor Sérgio, liderança em tempos de crise. E hoje, dá uma olhada aí, ó, desafio da liderança e a sociedade. Que é para a gente começar, que é para dar um gosto. Nós vamos começar pelo desafio da liderança com a sociedade. Olha o que eu coloquei aí, ó. Estamos vivendo a era da banalidade. Do Big Brother à secularização da fé cristã, tudo hoje vem tatuado pelo vazio. Você já notou que tudo hoje perde a graça com uma velocidade incrível? As coisas hoje se realizam e se anulam na mesma velocidade. Nós vivemos no que chamamos de sociedade do vazio. O indivíduo faz um monte de coisa para ver se consegue fazer uma. Nós vivemos num tempo onde o indivíduo chega em casa, ele acende, ele liga tudo que existe de funcionamento, de televisão, rádio, iPod, iPad, iPhone, é ou não é? Ele não suporta silêncio. Ele vive numa sociedade que ele tem que ficar plugado, linkado, conectado o tempo todo, senão ele não se sente vivo. Esses indivíduos, quando entram na igreja, têm a sensação de fazer tudo ao mesmo tempo. O cara dirige o culto, prega, tira oferta, expulsa o demônio e vai embora vazio. Sempre vazio. Porque nós estamos acreditando que o ativismo é atividade, não é? De que você girar muito faz você ter um senso de presença maior. Não tem. É preciso entender que o maior sinônimo, o maior sintoma de um pecado na vida é o vazio. Foi a primeira coisa que o pecado trouxe ao mundo. Quando Adão e Eva pecaram, perceberam que estavam vazios. Precisavam dessa graça que agora sumiu. Nós vivemos na sociedade do vazio. Olha que interessante aí, ó. Jung, que foi um dos grandes psicanalistas da história, Jung chamou o vazio de neurose geral da era moderna. O século XX, que acabou um tempo atrás aí, foi conhecido como a era da ansiedade. E um historiador disse que poderia ter sido escrito na sua lápide o seguinte, ó: como dinossauro ele teve força, sem a capacidade de aprender. Imagina, século XX nem acabou direito, faz poucos anos aí que encerrou o século XX. E eu tenho certeza que a imensa maioria das pessoas aqui são oriundas do século XX, nasceram lá, não é? Eu nasci em 79. Quem mais aí nasceu de 79 para trás? Olha aí que maravilha, tudo século XX. Sabe o que esse pessoal é chamado hoje? De imigrantes digitais. Já quem nasceu de 1990 para cá é considerado como nativos digitais. Nasceram nas eras dos bits, das tecnologias. Nós viemos da era da ansiedade. E agora nós estamos no que se chama de século XXI. Olha aí, ó. O século XXI já nasceu batizado de a era da decepção.
Ansiamos pela gestação do futuro, mas nos decepcionamos quando esse futuro chegou. Um escritor esses dias disse que é mais ou menos o seguinte: no século XX, as pessoas olhavam para o século XXI com uma ansiedade, um desejo de que ele fosse uma coisa fantástica, revolucionasse sonhos, que quando ele nascesse ele seria extraordinário. A gente ansiava, projetava futuro. Você lembra quando a gente assistia filmes assim, em 1990 e pouco, que aparecia lá 2018, e a gente via carro voando, lembra disso? A gente ansiava por um futuro, por uma coisa fantástica. Só que o século XXI nasceu e veio batizado por um senso de vazio terrível. Ele nos decepcionou. É como se esperássemos muito o nascimento da criança, e quando ela nascesse, você tivesse certeza que ela não era sua. Soco na boca do estômago, é o sentimento filosófico do século XXI. Por isso que hoje tudo é estranho, tudo é complicado. Vivemos de crise generalizada. E eu preciso aqui hoje definir bem para você esse tipo de crise. Preciso que você sinta gosto amargo na boca. Porque só depois que você sente a ferida é que clama pelo remédio e ele pode ter lugar para agir. Senão não dá, irmão. Olha que interessante. Sociedade do vácuo nós vivemos hoje. Crianças reféns da síndrome da agenda lotada. Sabe o que é isso? Hoje os pais olham as crianças como um investimento. E o mais rápido possível eles cobram dela algum tipo de retorno. Então quando a criança chega ali pelos 5, 6 anos, ela já é obrigada a crescer o mais rápido possível. Ela não tem infância. As crianças de hoje fazem cursos à torta e à direita. Elas estão a 1000 por hora, nem param mais. Esses dias eu fui na escola do meu filho, ele tem 9 anos. A sensação que eu tive é que ele estava numa universidade que encolheu. As menininhas tudo com suas bolsinhas, celulares. Estranho, não é? Adultização adulterada da vida. A criança é forçada a crescer o mais rápido possível. É quase impossível hoje crianças terem infância. Elas vivem no mais rápido possível porque o pai pensa, joguei dinheiro demais aí, tem que voltar o mais rápido possível. É meu caixazinho eletrônico existencial. E tem que dar dinheiro o mais rápido possível. Agora olha que interessante, ó. Juventude sem sonhos. Essa talvez seja a maior doença de hoje. Você ter jovens sem sonhos. E aqui eu tenho que fazer um parêntese e trazer para dentro da igreja. Nós vivemos uma seríssima crise de juventude sem sonhos na igreja. É raro você encontrar jovens na igreja com desejo ministerial, com fome de pregar, de se envolver no evangelho, de dar a sua vida pela obra. É estranho isso. Nós vivemos uma juventude hoje cujo maior prazer é passar pela vida sendo arrastado por movimentos vazios. Tanto que hoje é muito fácil você encher de jovens um estádio e botar o povo para pular. Tira o pé do chão. Jesus diz assim, põe no chão e siga-me. Deus está clamando por uma juventude que tenha sonhos de Deus. Sonhos de ministério, sonhos de fazer diferença na história, de mudar vidas, de tocar almas. E tem uma parte que eu ainda acho pior, olha aí, ó. Velhos que já não sabem se definir. É terceira idade? É melhor idade? É o desespero da idade? É a monstruosa idade? O que é? Então você tem uma crise generalizada nas duas pontas do tempo. Você tem crianças que não podem ser infantis, você tem jovens que não sabem se definir, projetar futuro, e velhos com o sentimento de que o tempo passou e arrastou eles. Eu estava falando disso numa igreja, um irmão falou assim, ah pastor, mas esse hoje não é mais meu tempo não. E eu brinquei, quando foi que o senhor morreu? Se você está vivo é seu tempo, não é? Senão Deus já tinha te levado daqui, irmão. A profecia bíblica diz que quando o Espírito descesse, os jovens teriam visões e os velhos sonhos. Para quem está em Cristo não existe idade. Se o Espírito Santo estiver em nós, nós fazemos diferença na história em qualquer parte do tempo. Sabe por quê, irmão? Porque juventude não é bênção e velhice não é doença. São só etapas da vida e passam rápido. Daí a importância de dar fruto no seu tempo. Viver sua vida, fazer diferença. Eu sinto hoje em muitas igrejas um cansaço evangélico muito grande. Pessoas que estão acostumadas à rotina miserável de culto. Ele entra das 7 às 9 e Deus funciona numa maquininha sagrada. Quando desliga o culto, Deus fica no stand-by vermelho piscando até o próximo movimento. Ou ele se alimenta da espiritualidade à moda de São João. Fogo 3 dias, depois só cinzas. Ele não suporta segunda-feira, terça-feira é cruel, quarta é mortal. Então ele fica desesperado à procura de um mistério. É a espiritualidade da letra C, cruzada, cruzeiro, campanha, tudo, menos cruz, Cristo e caráter. Porque estão acostumados a um movimento que engessa. Se você quer ser um religioso, seja bem-vindo ao movimento dos engessados. Só que Jesus não trabalha com religiosos, Jesus trabalha com cristãos. Aqueles que têm o caráter de Cristo e que reproduzem Cristo em tudo aquilo que eles fazem. Gente religiosa é o pior tipo de espécie de gente que existe no mundo.
Religioso é aquele que mata por sua fé. Religioso é aquele que não tolera o diferente. Religioso é aquele que fica injuriado porque outros conseguem ser felizes. Você quer matar um religioso do coração, seja feliz. Já Cristo é o contrário. Quanto mais ele trabalha com gente leve, livre, solta, mais ele projeta a graça. Quer ser espiritual, seja humano. Quanto mais humano você for, mais espiritual você estará perto de Jesus. Eu vim aqui só para provocar a sua mente, amém, irmãos? Se ficar com raiva depois, reclama com o pastor, ele que me deixou pregar. Olha o que eu coloquei aí. Quais são os maiores desafios da liderança numa sociedade sem Deus? Mais do que isso, essa segunda pergunta aí é muito séria. O que a sociedade espera de nós? Já parou para pensar nisso? Que a sociedade espera alguma coisa de você? Olha para mim aqui, ó. Você bota uma camiseta lá, filho de Cristo, cristão, sei lá. Bota o adesivo no carro. Principalmente aquele da irresponsabilidade eclesiástica. Eu não sou dono do mundo, mas eu sou filho do dono, lembra? Você está passando uma mensagem para o mundo. Que mensagem você passa? Ou faz igual um irmão nos Estados Unidos que botou um adesivo no carro. Cuidado, Deus ainda não completou a obra em mim. Imagina. Sai da reta, né? O que você acha que o mundo espera de você? O que você acha que o mundo espera da sua vida? O que você acha que o mundo imagina de você, pressupõe sobre a sua vida? Vou fazer a pergunta de outro jeito, olha para mim. Visualiza a rua da sua casa, visualiza aí. A rua da sua casa, os vizinhos, os que moram à esquerda, os que moram à direita, os que moram à frente. Pensa, visualizou? Se você tivesse que ir embora hoje, mudar da sua cidade, vou para outro lugar. Os vizinhos iriam fechar a rua para você não ir, porque você é o crente, a luz do lugar, ou eles iam fazer uma festa porque o crente enjoado vazou de lá. Quem que é você na rua de casa? A cidade nos espera, irmãos. A igreja não é chamada para ser um ponto de referência. A igreja não é sal no saleiro, luz dentro da luz. Isso aqui é a coisa mais fácil do mundo, essa igreja aqui. Olha para mim. Nesse exato momento, eu me transformo no homem mais perigoso desta igreja. Eu estou com o microfone na mão, terno e gravata, a Bíblia aberta e você olhando para mim. Eu posso manipular você, fazer promessas que Deus nunca fez, enganar você, ainda fazer você chorar e me pagar para isso. É fácil mentir aqui em cima. A única coisa que faz com que eu fale aqui, seu coração queime aí, é graça de Deus, e isso ninguém reproduz. Se não tem graça de Deus, você faz graxa, que é para as engrenagens não ruírem. Sabe o que Deus está pedindo de nós? Que a gente devolva a igreja ao mundo. Nos tornamos donos da igreja, fechamos ela dentro dos templos, ficamos acovardados aqui dentro, porque aqui dentro é fácil. Aqui funciona tudo no piloto automático. A gente fala evangeliquez, língua de crente, o Senhor, fogo, unção, glória e poder. Quem não é crente fica boiando no culto. Eu vim para provocar mesmo. Olha aí, ó. Primeiro desafio, desafio da relevância. Olha aí que é para acompanhar com calma aí. O desafio da relevância. É a igreja que não se reduz à geografia morta da cidade. Ou seja, ela não fica reduzida a ponto de referência. Ela é a igreja na cidade e da cidade. Você quer ver? Olha que tragédia. Quando a igreja vira ponto de referência, é uma tragédia. Você mora onde? Eu moro perto de uma igreja grande que tem lá na esquina. O povo não sabe nem o nome direito da igreja. É uma igreja grande na esquina. É uma igreja entre igrejas. É uma igreja dividindo espaço com o shopping, com o mercado na rua. É como se ela estivesse se autodenunciando de que a maior força que opera dentro dela é a força do mercado. De uma igreja disputando espaço com um banco. De uma igreja que os vizinhos não conhecem. Que ninguém sabe quem é. Que passa o dia inteiro de portas fechadas para a vizinhança. De pastores que são pagos, integrados e não oram. O cara é pago, o cara é integrado e não consegue tirar um tempo para orar. Devia fazer outra coisa, irmão. Vai trabalhar de jardineiro, pedreiro. Pastor não serve. Pastor tem uma coisa chamada joelho, quebrantamento, palavra. É isso que muda vidas. É isso que quebra cadeias. É isso que transforma vidas. Não é performance, não é falar bonito, não é fazer teatro, é palavra.
E palavra só se faz quando você conversa com Deus. Teresa de Ávila disse que muita gente não ora porque orar é conversar com o seu amigo celestial. Só que se você não tem amizade com Deus, vai falar o que com estranho? É ou não é? Tem gente que fica lá um tempão, já tem outro que não tem o que dizer, aí levanta rapidinho e vaza. Você chegar numa reunião de obreiro e ver obreiros, o povo ajoelhado, chorando, as irmãs ajoelhadas, chorando. Quem é povo na igreja, geralmente, fica lá ajoelhado, chorando, orando, e obreiro sentadão, mexendo no celular, conectado na internet. Pelo amor de Deus, nem crente esse cara é. Deus cobra de nós um desafio de uma igreja relevante. E uma igreja relevante é uma igreja santa. É uma igreja que se quebra, é uma igreja que se prostra. É uma igreja que ouve a voz de Deus, que conversa com Deus, que tem sonhos de Deus, coração aquentado pelo Deus, acalentado por Jesus. Olha o que eu coloquei, para que a igreja seja relevante, o líder tem que ser reconhecido como homem de Deus. O povo está cansado do charlatanismo gospel. Irmão, o negócio está tão feio no meio gospel. Eu tenho viajado do Brasil inteiro. Eu tenho visto algumas coisas que são absurdas. Meu Deus do céu. O povo já... Agora, ser pastor, por exemplo, virou uma coisa assim, sem graça, meia boca. Pastor é coisa de pobre. O negócio agora é você ser de bispo para cima. Apóstolo, pai apóstolo, que é a mistura de pai de santo com apóstolo. Né? PHD, o JJ, Jeová Júnior. Os caras estão querendo bombar. Um indivíduo chegou para um amigo meu e falou: rapaz, vem cá na minha igreja, eu vou te mostrar meu púlpito. Meu púlpito é de mármore importado da Itália. Ele falou: e o que adianta o púlpito ser de mármore se a palavra é de palha? Você acha mesmo que Deus está preocupado com parede, irmão? Com ar-condicionado? Nem o ar é livre no templo, é condicionado. Isso aqui, ó, tudo isso aqui, essas 4 paredes, púlpito, microfone, são soluções sociais. Existem para nos ajudar a nos encontrar. Só isso. A igreja é isso aqui, ó. Eu e você, corpo e templo do Espírito Santo. É aqui que ele se manifesta. A densidade está aqui, ó. Não é isso aqui, ó. Porque tem gente que morre por causa disso aqui, ó. Tem obreiro que você chega ali, ele vê que o irmão sentou no lugar dele, pega a mão da esposa e está arrastando para casa. Não tem coragem de sentar no meio das ovelhas, porque ele não sente mais cheiro de ovelha. Lobo, geralmente, quando sente cheiro de ovelha, tem vontade de comer. Pastor não. Pastor gosta de estar no meio do povo. Você quer ver uma coisa que eu amo de pastor? É chegar com uma igreja com um pastor e ele demorar um tempo até chegar no púlpito, que ele passa e cumprimenta todo mundo. Ele ainda é gente. Deus trabalha com gente. Deus trabalha com homens e mulheres envolvidos no meio do povo, sentindo o cheiro de gente. Olha aí, a igreja relevante na cidade. Não é aquela que tem o melhor prédio, a mentalidade de shopping. Também não é aquela que tem as melhores páginas na internet, a mentalidade dos caçadores de novidade. Porque tudo isso pode ser uma técnica do inimigo para nos levar a sermos apaixonados pelo nada. Isso não significa que é ruim ter internet na igreja, nada disso. Você sabe disso, estão me entendendo, então? Que bom que a igreja tenha tudo isso, amém. Que seja o melhor tempo da cidade, graças a Deus. Só que isso não é tudo. Sabe por quê, irmão? Deixa eu dizer uma coisa para os irmãos. É que, infelizmente, hoje a gente, na verdade, está invertendo o id. Jesus diz, ide por todo mundo. A gente diz, não, vim de todo mundo, que a gente está aqui há 30 anos, você já sabe o endereço. Vem se quiser. É ou não é? Tanto que a gente viveu durante um certo tempo na igreja brasileira a escatologia. A gente tinha uma vontade tão grande de ir embora que a gente até exagerou e criou o escatologismo, que é o exagero da escatologia. O de hoje é o contrário, é a desescatologia, a escapologia. É você não quer sair daqui, quer ficar por aqui mesmo, porque já que Jesus veio, ele sabe o caminho, se ele quiser, ele vem sozinho de novo. Vivemos um tempo onde é tão fácil ficar acostumado ao movimento, aquilo que é automatismo, você funciona dentro de um padrão. Por exemplo, se você for parar para pensar, na maioria das igrejas hoje a gente já nem canta de verdade. A gente só vai falando palavras com conteúdo já decorado. Então você não canta, você só repete palavras vazias. Antipalavra, mantra. É quando você, por exemplo, está tão acostumado com isso, que você sem prestar atenção, senta sempre no mesmo lugar. É automático. Porque se você senta num outro ponto de vista, fica estranho. Aí você fica com aquela sensação, rapaz, o esquisito no culto hoje, sentei em outro lugar. Só porque mudou um ponto de vista, uma perspectiva, já mudou o sentimento do culto. De tão fácil que é a gente se acostumar com isso aqui, ó.
Tudo que eu quero dizer para você hoje é muito simples. Deus está cansado de gente acostumado com isso aqui, ó. Chega, chega. Um grande avivamento está vindo aí. Um grande avivamento está vindo aí. Quem tem sintonia com Deus está sentindo o vento começar a soprar. E Deus vai balançar a figueira. Deus vai mexer na história da igreja brasileira. Deus vai mexer com esta igreja acostumada. Igreja da facilidade, igreja do oba-oba gospel. Igreja da bandidagem, da corrupção. Deus vai entrar nesta igreja. E Ele sempre entra pelo juízo. Apegue-se a Jesus o máximo que você puder. Seja relevante. Fique perto da cruz. Amém? Olha o que eu coloquei aí, ó. Igreja relevante na cidade é aquela onde sobra nas suas relações o que falta lá fora no deserto do real. Amor, diálogo, respeito e graça. Sobra na igreja. Agora, vou ser sincero, seja sincero comigo. Tá ou não está em falta esses artigos aí nas igrejas de hoje? Porque o nosso discurso do amor é lindo, mas a prática é terrível. Não é verdade? Só quem já pecou na igreja sabe o que é isso aqui, ó. Olha para mim, não desvia não, mas olha para mim. Se tem um povo que eu gosto na igreja, é aqueles que já pecaram. Sabe aquele que pecou que todo mundo sabe? Porque Deus perdoa, mas a igreja não esquece? Sabe qual é? Aquele que entra e todo mundo fica olhando de cantinho de olho, dando risinhos malignos. Eu gosto desses irmãos. Eles nunca te julgam. Você pode ter cometido a pior barbaridade da vida, eles te abraçam, te recebem, porque eles sabem o que é ter a cara no chão e a bota dos malditos na cara. É um tipo de gente que tem o coração todo tocado pela misericórdia. Não é por acaso que Jesus passou a maior parte do seu ministério em Cafarnaum, cidade da misericórdia, do Deus que vai para os aflitos, para os perdidos, marginalizados, quebrados, que ninguém dá nada. Eu procuro na igreja esse pessoal que fica nas tangentes, nos cantos. Eu fujo nas igrejas daquelas famílias enjoadas que acham que manda no céu. Toda igreja tem uma família que acha que manda no céu. Não manda. Você não manda no céu. Céu tem a ver com o sangue de Jesus. Porta aberta pela graça. É graça. Eu coloquei aí, a sociedade encarna Tomé. Olha que interessante isso. A sociedade lá fora, ela encarna Tomé. Olha o que está escrito aí, ó. Gente que não quer saber sobre as marcas da cruz. Ele quer tocar. Ou seja, Tomé olha para Jesus e fala assim, não, olha para os discípulos e fala, olha, eu vou acreditar se eu tocar nele. Aí Jesus fala para ele, Tomé, seja crente, não incrédulo. A frase de Jesus situa Tomé no ambiente dos incrédulos, para a gente entender de uma vez por todas, que o incrédulo é aquele que cobra de nós uma postura. O incrédulo não quer saber se alguém falou da gente, não quer saber se a gente fala muito bem. O incrédulo quer chegar em nós, tocar em nós e sentir marcas do crucificado. Esse é o incrédulo. Ele quer saber se é verdade o que eu prego pela vida. Ele quer saber se o meu testemunho fala mais alto que a minha voz. Ele quer saber se as marcas de Jesus estão em mim. É por isso que Paulo dá um brado, ninguém me segure, porque eu trago no meu corpo as marcas de Cristo. Pode tocar, eu tenho marcas do crucificado. Nós precisamos cada vez mais resgatar a relevância. Um povo que fala e faz. Um povo que o mundo pode ouvir, mas também pode tocar. Um povo que entende que o seu ministério não acontece da porta para dentro, mas curiosamente da porta para fora. Esse é o nosso chamado. Pelo amor de Deus, não seja religioso. Porque se você for um religioso, você está bem longe de Jesus. Porque Jesus passou a maior parte do ministério dele batendo de frente com um religioso enjoado, fariseu. A igreja ao longo dos séculos venceu todos os seus inimigos, menos farisaísmo. Até hoje os fariseus estão aí. E do mesmo jeito, brigando pelos primeiros lugares, enchendo a paciência de quem é crente e aborrecendo o pessoal de Jesus. É ou não é? Sabe qual que era a primeira oração do dia de um fariseu? O fariseu levantava de madrugada, todo ajeitado, olhava na direção do céu e dizia, Eterno, graças te dou porque não me fizeste nem escravo, nem gentil, nem mulher. O que as irmãs acham dessa oração? O cara já orava pecando no começo do dia. A lógica é a seguinte, eu te dou graça que eu sou melhor que qualquer um. Aonde é que se encaixa a graça num padrão desse?
Religiosos fazem a mesma coisa hoje. Graças a Deus que eu não sou daquelas igrejas lá. Graças a Deus que eu não sou como aquele fulano ali. Você quer ver um problema de religioso? Religioso tem problema com roupa. Ele acha que só porque eu estou aqui de terno e gravata eu sou santo. Ele esquece que alguns dos piores bandidos do país se vestem assim. Isso aqui não comunga a santidade não, irmão. Porque não adianta nada a minha gravata vir lá no cinto se a língua passa dela. É ou não é? A nossa relevância não está nos carimbos que a gente coloca. Não é grife, não é boutique. A relevância nossa está pelo sangue que corre nas veias. Se ele é o sangue de Cristo, então eu faço diferença na história. Eu posso ser tocado para vidas. Deu para entender? 2. O desafio da integridade. Olha que terrível. Impera na sociedade hoje um senso do cansaço, da insatisfação com seus líderes. É um olhar desapontado para um horizonte frustrante. Aliás, escuta uma coisa aqui, ó. É muito complicado isso, porque isso aqui está espalhado no Brasil em todas as instâncias. É dentro e fora da igreja. A própria concepção de liderança está em crise. Hoje o indivíduo acha que ser líder é simplesmente levantar o astral do povo. Liderança precisa tomar muito cuidado, porque o povo vai pelo que o líder é. Quer ver uma coisa? No exército de Saul não tinha um matador de gigante. Já no de Davi tinha um monte, porque Davi era um. É preciso um líder para fazer outro. A mesma coisa. É incrível isso. Se tem uma frase que é verdadeira, é que a igreja é a cara do pastor. É incrível isso. Você chega numa igreja onde o pastor é uma benção, a igreja é uma benção. Se o pastor gosta de palavra, a igreja gosta de palavra. Mas se o pastor for uma tribulação, a igreja é um inferno. Por isso que Deus quer levantar líderes abençoados. Porque daqui, ó, é que vai partir o comando. E é daqui que a glória de Deus vai agir sobre as nossas vidas. Quer ver uma coisa? A Bíblia tem uns detalhes assim que é que a nossa leitura de Bíblia é muito rápida. A gente vive na era da sociedade da pressa. A gente lê a Bíblia com uma velocidade incrível, não respira nas pausas. A Bíblia é um livro de pausas divinas. É preciso relaxar, irmão, desacelerar para ler a Bíblia. A Bíblia vai dizer em Êxodo que Moisés sobe no monte e o povo fica lá embaixo. Aí o povo, sem ter muito o que fazer, sabe o que o povo inventa? Inventa de adorar outro Deus. Aí chega para Arão e fala: a gente quer um Deus, daqueles que tem lá no Egito. Aí Arão manda eles trazerem os ouros, as coisas, e a Bíblia diz que todo o povo deu, todo. Só que olha para mim, a Bíblia não diz que o povo pediu um bezerro de ouro específico. A Bíblia diz que quem faz é Arão. Já é por si só um indicativo bíblico de que Arão, no mínimo, já gostava muito daquele Deus do bezerro de ouro lá. O líder dá para o povo aquilo que ele tem. Então ele vai lá e faz um bezerro de ouro. E quando Moisés vai reclamar com ele, sabe o que ele fala? Eu joguei as coisas no fogo e saiu a forma de um bezerro. Chega a ser engraçado, irmão. Não tinha uma desculpa melhor, não? Cuidado com aquilo que você está dando para o povo. Não, a gente vai fazer um congressão aí porque o povo gosta. O pregador é pilantra, mas o povo gosta. A cantora é terrível, mas o povo gosta. E você vai enchendo o púlpito de bezerro de ouro só porque o povo gosta. Vendendo a alma porque o povo gosta. E vai parar lá no inferno porque o povo gosta. O que manda no púlpito não é o que o povo quer, é o que o povo precisa. É o que sara a alma, é o que cura vidas, é o que faz diferença. Verdade. Se você pregar isso que eu estou pregando aqui, pode ter certeza que você não vai ter sucesso. Você não vai ser aplaudido, você vai ser odiado. Eu sei que tem um monte de gente que não está gostando, eu também não estou nem aí. Isso aqui não vende, isso aqui não é comercial. Isso aqui não dá lucro. Isso aqui não me coloca para pregar, não me cadastra para pregar nos grandes congressos. Agora, se você quiser bombar, é fácil. É só você não esquecer da seguinte frase: você vai vencer, você nasceu para vencer, você é o cara, você é a mulher, Deus está com você o tempo todo, pode pecar que não tem problema. Eu não sei você, mas eu ainda prefiro ficar aqui, ó, Bíblia. Porque até aqui nunca nos desamparou o Senhor. Ele tem sido o nosso rei, o nosso Deus, e tem andado com a gente até aqui. Olha o que eu coloquei aí, nós vivemos numa sociedade carente de heróis. E essa carência é ressonância de um estado de alma, é um psiquismo abalado pela crise de referenciais. Como é difícil encontrar referenciais hoje, irmãos. Gente a quem seguir. Homens e mulheres abençoados por Deus, que a gente fala, dá vontade de seguir esses aí. Deixa eu fazer um parênteses aqui para te assustar mesmo, olha para mim, isso aqui é para assustar o irmão.
Geralmente a gente desce o pau na idolatria católica, é verdade, porque idolatria é pecado. Mas tem um lado bom lá, que a gente não viu até hoje. Se você for buscar a biografia dos santos, a história de cada santo, você toma um susto. Foram homens e mulheres que viveram tão profundamente sua fé, que quando morreram o povo não quis que eles morressem, se rebelaram contra a morte e cobraram que eles fossem santos. Aí só uma perguntinha para provocar. Qual dos nossos super pastores de hoje, que a gente tem aí, morrendo hoje o povo se rebela, que ele vire santo amanhã? Não tem nenhum. Já tem uns que o povo ora para ele morrer. É ou não é? Porque ele é terrível, né? Sabe qual é o erro da igreja católica? É esperar o cara morrer para transformar em santo. Na igreja Jesus nos transforma em santo ainda vivos. Porque no cristianismo não é você morrer e ir para o céu. É você ir para o céu antes de morrer. Já vai experimentando a graça aqui, ó. Vai sendo santo na vida. É santo de pé, é santo andando, santo em casa, santo em qualquer dia. Porque a santidade para mim não significa ausência de pecado. Significa que toda vez que eu peco, eu me arrependo. E a glória de Deus me perdoa. E por isso eu estou de pé, caminhando cada vez mais. Olha aí, sociedade sem pecado, uma sociedade onde Deus é visto como conceito e teologia só como ciência. Já não há o desespero do perdido. Aliás, isso aqui é um problema muito sério. Uma das palavras que sumiram das igrejas é pecado. As pessoas esqueceram que pecam, elas dão nomes bonitos para coisas horríveis. Não é pecado não, isso é um deslize que aconteceu com um parente meu lá atrás. Não, é pecado e mata. E só sai pela boca, é confessando. É preciso entender que isso aqui é verdade de fé. Que nós aqui como igreja, o que mais precisamos fazer é mostrar ao mundo que a salvação exige esse pagamento de preço. Olha para mim, salvação não é de graça, é pela graça. É diferente. Exige um preço, reino do céu é tomada força, é renúncia, é conquista, é quebrantamento, é dizer não para o ego, assumir que é pecador, dependente da graça, precisar de Jesus todo dia, tomar a cruz e seguir. Isso aí é salvação. O que existe hoje são salvações, entre aspas. O indivíduo vem para a igreja porque quer ser salvo da esposa complicada, do marido bêbado, do filho terrível drogado. Quer ser salvo da própria paranoia. Então ele procura uma salvação, mas não há salvação. Só que eu ainda acredito no que a Bíblia diz. Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Salvação. Eu coloquei, a sociedade clama por integridade. Primeiro, integridade no falar e no agir. É a mescla perfeita entre a ortodoxia e a ortopraxia. O sim, sim e o não, não. Sabe o que significa isso? Aquilo que eu falo sustento com a minha vida, porque minha vida já é o sustentáculo do que eu falo. Sabe o que é estranho? Nós estamos vivendo um período tão perigoso hoje, que a maioria das coisas que a gente vê na igreja vem em categorias de verdadeiro e falso. Você tem que estar o tempo todo linkado, uma sensibilidade aguçadíssima, porque você não sabe quem é quem. Todo dia alguém inventa uma coisa e tudo em nome de Deus. Eu fiquei sabendo no Rio de Janeiro, pastor, de uma irmã que inventou chá de Salmo 91. Olha que legal. Você está doente, deu uma cólica renal, um problema de saúde, sei lá o que é, uma enxaqueca. Chá de Salmo 91. Você arranca a página da Bíblia, põe na água, toma. Haja Bíblia. Todo dia alguém inventa uma coisa em nome de Deus. Sabe o que é isso? Cortina de fumaça. Porque quanto mais novidades eu venda para você, menos você vai olhar o monstro que fica atrás da vitrine. Por isso que pouca gente gosta de Bíblia. Porque a primeira coisa que a Bíblia faz é arrancar máscaras. Ela arranca você. Quer ver? Moisés chega na sarça. A Bíblia diz que a sarça, olha para mim, não, a Bíblia não diz que o fogo não consumia a sarça. Não é isso. A Bíblia diz que a sarça não se consumia. É diferente. Moisés foi educado nas escolas do Egito. Ele cresceu como um príncipe egípcio. E naquela época a física era avançadíssima no Egito. E a principal lição da época era que o fogo é um elemento devastador por natureza e que nada consegue aplacar a sua fúria quando ela está em ação. Se o fogo vem, ele deflagra tudo. E Moisés aprendeu isso. E sabe o que é a sarça? É uma plantinha raquítica, não cresce muito. Ela exala um cheiro tão forte que até hoje quem fica hospedado nos hotéis da região, de manhã costuma ter uma ardência nos olhos. Ela é cheia de espinhos bem fininhos escondidos embaixo da folha. Os desavisados que não conhecem até põem a mão na sarça. O duro é tirar, porque os espinhos estão por baixo.
você põe a mão tranquilo, para sair vem rasgando tudo. É um indicativo de Israel. Entrou no Egito, tranquilidade, facilidade até a via de José, para sair de lá só a mão de Deus para arrancar, porque vem com espinho tudo. A sarça é simples, é miserável, é raquítica, não oferece nenhum perigo. Só que aí Moisés está passando, de repente ele vê, olha que incrível, é uma rotina de alguém que já foi príncipe e agora é fugitivo. Ele já foi príncipe, ele agora é fugitivo, cuidando de ovelha do sogro, pensa na prova. De repente uma ovelha escapa, dentro da rotina, e ele vai atrás dela, ele olha para a sarça e ele percebe o detalhe. E viu Moisés que a sarça não se consumia. O fogo tentou, mas ela resistiu. O fogo atacava e ela resistia. Ele disse, não é possível. Eu aprendi que quando o fogo vem, devasta tudo. Como pode a sarça resistir ao fogo? Aí a Bíblia diz, ele aproximou-se para olhar. Aí vem o segredo da sarça. A Bíblia diz que do meio da sarça saiu uma voz. Moisés! A sarça simboliza Israel. Entrou no Egito com facilidade. O fogo simboliza a fúria de Faraó, que tentava destruir a sarça. Só não conseguia, porque Deus estava no meio. E se Deus estiver no meio, nada destrói a igreja. Se Deus está no meio, nada destrói Israel. Agora olha que incrível. A Bíblia diz que Moisés vai para perto para ver, a voz avisa. Moisés, tira a sandália dos pés. Os rabinos dizem que sandálias, sapatos, nós criamos sapatos para esconder a feiura dos nossos pés, símbolo das nossas imperfeições e mais do que isso, símbolo da nossa segurança. A gente calça uma sandália para impedir que as bactérias do solo invadam o nosso pé. É nossa proteção contra o chão, é ou não é? Olha o que Deus está dizendo para Moisés. Moisés, quer andar na minha região? Quero. Tira a tua proteção, pisa no meu chão correndo o risco de morrer, deixa que eu venha infectar a tua alma, vem para a minha realidade correndo todo o risco, desarmado. Vem para uma região onde sarças vencem fogo. Palavra de Deus para você hoje, encontre uma sarça na sua rotina. Porque no dia que você achar a sarça de Deus na sua rotina, você muda. Já não são mais as aparências, nem as máscaras, tudo isso joga para o chão. E você fica diante de um Deus que se revela, sabe como? Quem é o Senhor? Eu sou o Deus dos teus pais, o Deus que apresenta um currículo, o Deus que vinha há muito tempo dizendo para você, você não é um susto para mim, eu te conheço desde o seu pai, antes do seu pai, eu sou um Deus que estou na história, olhando para você e arrancando máscaras. Outro tipo de integridade que o mundo clama de nós está aí, ó, integridade na essência. É a igreja que rompe com a teatralização da fé, uma igreja que tem a natureza curada. Teatralização da fé, esse teatrinho sagrado que se faz hoje. Você já viu que nas igrejas de hoje tem choro sem lágrima? É um fenômeno. O cara vem para frente para cantar, primeiro que é para cantar, não é para pregar, mas ele inventa de pregar. Né? Ele ministra. O hino tem 5 minutos, ele ministra mais 5 antes e mais 5 depois. E a gente que vai pregar fica em pé, né? Porque se sentar não é livre, né? Aí o indivíduo bota a mãozinha no peito e fica assim, Senhor Jesus, nós estamos na tua presença aqui, Pai, aleluia, estou sentindo a tua graça. Não desce uma lágrima. É um choro sem lágrima. Não é um esquisito? Isso quando não termina o louvor, eles vão lá para fora comer pipoca, beijar umas menininhas. Sabe por quê? Porque nós estamos acostumados a fazer um teatro, não a ter uma essência. É por isso que de vez em quando acontece uma coisa, que a gente tem a mania de chegar na igreja e falar assim, irmãos, aqui o Espírito Santo dirige o nosso culto. De vez em quando acontece uns negócios assim tremendos, não acontece? E a gente sai assim desesperado e fala, meu Deus, o que aconteceu lá? Aí o Espírito falou, hoje eu dirigi. Hoje eu estou aí. Quer ver uma coisa? Se tem um negócio que me irrita é ver igrejas que se acostumam a não ter conversão de almas. A Bíblia diz que é o Espírito Santo quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. A Bíblia diz que ninguém pode dizer Senhor, Senhor, sem ser pelo Espírito. A Bíblia diz que é o Espírito quem conduz os pecadores à salvação. Portanto, se não tem conversão da igreja, na igreja, é porque o Espírito não está aqui. É Ele que faz. Eu prego, o outro rega. Quem dá o crescimento? É Deus. Nós viemos aqui, cantamos e pregamos, mas salvar a alma só Jesus faz. Se o Espírito não está aqui, as almas não são salvas. Ontem lá em Blumenau, eu preguei no culto, no domingo, 24 pessoas vieram à frente. E eu falei, pastor, sabe o que é incrível? Isso para nós era para ser normal, pescar de rede. Mas nós estamos acostumados com uma piabinha de vez em quando. Onde é que estão os Pedros de Jesus?
Eu tenho para mim que é porque a gente entendeu errado quando Jesus diz: Pedro, tu és pedra, e sobre essa pedra edificaria a minha igreja. De lá para cá a gente virou a igreja das pedras, mas não dos Pedros. E Jesus está procurando a igreja dos Pedros e não das pedras. Ele não veio para as pedras, ele veio para os Pedros. Ele não unge esquemas, sistemas e nem programas, ele unge homens, ele unge mulheres. O que falta hoje é unção nos púlpitos e ação nos bancos. Homens e mulheres tocados pela chama do avivamento e que possam fazer diferença para as pessoas, não para as pedras. Tem mais aí, integridade nas relações. É uma igreja que mostre à sociedade o caráter curador das nossas relações. Aí eu coloquei a ideia do filho pródigo aí, sabe por quê? Uma das coisas mais extraordinárias do filho pródigo é que a Bíblia diz que quando ele está lá no fundo do poço, a primeira coisa que faz com que ele volte para casa, sabe o que é? Lembrança boa do lar. A Bíblia diz que ele caindo em si, ele disse: quantos empregados do meu pai têm abundância de pão e eu aqui morrendo de fome? Eu vou para casa. Sabe por que tem muita gente que desvia da igreja e não volta? Porque não consegue lembrar de nada que seja bom aqui. Nós somos chamados para gerar uma consciência de celestialidade aqui, ó. Uma convivência tão tremenda, tão livre, tão pura, tão cheia de graça, que o cara pode desviar e ir longe. Mas quando ele chegar lá no fim do mundo, ele vai saber que aqui ele tem que voltar. Porque aqui tem pão, aqui tem abraço, aqui tem cura, aqui tem Pai. É uma casa para onde ele pode voltar. Eu vou falar bem sinceramente aos irmãos. Infelizmente, nós temos hoje nas igrejas uma rede interminável de fofoca, de intriga. De gente que... Você quer ver uma coisa? Tem gente, por exemplo, que ele fica assim. Se tem um talentoso na igreja, o talentoso desvia ou vai para outra igreja, ele fala: graças a Deus, agora eu posso desenvolver meu talento, porque o cara é bom. E vai que ele toma meu lugar. É ou não é? Aí Jesus chega e diz para os discípulos que um pastor tinha 100 ovelhas. Lembra disso? Uma delas saiu do rebanho. Durante o ano de 2012, que lá no nosso estado, lá em Goiânia, foi o chamado pela convenção de o ano da ovelha perdida. Eu me dediquei o ano inteiro a estudar a questão das ovelhas. Visitei pastores de ovelhas, fazendas com criadores de ovelhas, cavei a fundo o negócio, que eu não gosto de falar do que eu não conheço. E uma coisa eu descobri e achei espetacular. Ovelha geralmente tem uma postura muito pacata, ovelha é intimista. Dificilmente ela levanta a cabeça, geralmente é cabeça baixa. Não tem senso de direção, se perde muito fácil, enxerga no máximo 10 metros. Portanto, para uma ovelha entre 100, olhar para fora do rebanho e resolver sair, é porque foi a ovelha mais inteligente que já teve por ali. E o pastor deixa 99 lá e vai buscar só uma. Só saiu do rebanho por duas coisas. Uma, porque conhece o rebanho que tem. Então deixa em segurança. Duas, porque vale a pena ir atrás de uma ovelha talentosa. A gente prefere perder os perdidos do que ir atrás dos talentosos. Sabe por que uma ovelha vai para a morte sem tremer? Olha para mim aqui, ó. Todo ser vivo teme a morte, todo. Qualquer ser vivo teme a morte, porque ela se estabelece como sensação, limite. A ovelha vai para a morte sem temor, não é porque ela não tenha medo da morte. Ela vai muda para o matadouro, sabe por quê? Porque ao longo da vida inteira ela desenvolveu uma parceria tão profunda com o pastor, que até o final da vida dela, ela se recusa a acreditar que alguma coisa de ruim possa vir dele. Ela morre no colo do pastor. É Jesus no alto da cruz: Deus meu, por que me desamparaste? Não pode vir algo ruim do Senhor. Desenvolva uma relação com as tuas ovelhas a ponto delas nunca te abandonarem, nem na morte. Desenvolva relações abençoadas entre os irmãos. Pede agora para o Espírito Santo fazer uma relação genuína entre nós aqui. Relação verdadeira, relação de verdade. Relação de profundidade. É muito mais do que simplesmente cumprimentar o irmão na hora do culto. É muito mais do que simplesmente cantar um hinozinho para o irmão. É desenvolver uma relação. Uma relação que vai além disso. Uma relação onde eu possa abrir meu coração para você sem no mínimo suspeitar de que você vai pegar meus segredos e jogar no ventilador. Você quer ver uma coisa? Olha para mim aqui, ó. Quando Jesus foi tentado pelo diabo no deserto, a Bíblia diz que só estava Jesus, o diabo e o Espírito. Que o Espírito levou ele para ser tentado. É isso ou não é? Não tinha ninguém lá, ninguém tinha um celular por perto, cinegrafista amador, paparazzi, não tinha ninguém. Só Jesus, o diabo e o Espírito. Aí eu pergunto, como que os evangelistas ficaram sabendo da tentação e escreveram? Já parou para pensar nisso? Se não tinha ninguém lá, como eles ficaram sabendo? Sabe o que significa isso? Jesus se abriu. Imagina a cena. Jesus chega com os discípulos, vem no canto aqui e avisa: meu povo, vem cá, preciso conversar com vocês. Fui tentado. O diabo me tentou e foi assim, assim, assim.
E os discípulos entenderam, ouviram ele, porque em Marcos 3,14 a Bíblia diz que ele chamou os discípulos para que estivessem com ele. Partilhar. Deus não chamou você para ser pastor como um gerente divino, toca uma empresa sagrada, burocrata de Deus. Ele chamou você para estar perto dele. Para ele abrir o coração, para ele contar que foi tentado. Sabe qual é o nosso problema hoje? É que se a gente contar para um pastor aí que está sendo tentado, ele já espalha para todo mundo que a gente caiu. É ou não é? O cara te empurra no precipício, ainda filma e bota no YouTube. Sociedade viral, que gosta de ver a morte e a miséria dos outros. Tomara que aqui, essa noite, o Espírito Santo fale conosco que nós precisamos ser homens e mulheres confiáveis. Eu acredito no que estou pregando aqui, cada uma dessas palavras. Eu acredito que se Deus está falando isso com esta igreja, é porque Ele acredita neste povo, sabe que esse povo é diferente, que esse povo pode fazer diferente. Eu não acredito que isso aqui seja bater na igreja de Deus, muito pelo contrário. Eu acredito que isso aqui é para homens e mulheres que Deus sabe que pode contar, corajosos, verdadeiros, que podem ouvir isso aqui, ó, tem estrutura para mudar. É que infelizmente a gente tem, a maioria das pessoas que de fato precisariam, entre aspas, ouvir isso, são os domingueiros. Eles só vêm no domingo mesmo, não tem jeito não. Um dia eu ainda prego uns negócios desses no domingo, eu prego. Porque tem os turistas da fé, só aparece para dizer que está vivo. Né? Sabe aqueles que só aparecem na ceia? Que ele acredita que a ceia, de vez em quando, uma vez por mês, ele janta com Jesus. Né? Tomara que Deus hoje mude a história da nossa vida. Terceiro, o desafio da aproximação. Olha que incrível, é quebrar a barreira templo-rua. Jesus vivia uma fé de reflexos públicos, uma teologia da rua. A visão de Jesus era urbana, ele andava com as pessoas, conversava com elas. Jesus parou de pregar para segurar a criança no colo, irmão. Imagina. Jesus é um Deus da humanidade, do corriqueiro. Ele para debaixo de uma árvore e resolve dormir na casa do cara que ninguém gostava. Só Jesus faz isso. Jesus é um Deus que senta na beira do poço e conversa com uma mulher de má fama. Jesus é um Deus que conversa com gente, que anda com as pessoas, gasta tempo com gente. É um Deus que tinha cheiro de gente. Jesus não estava misturado com os nobres, mas rodeado de pobre. É um Deus que fez o caminho inverso. Ao invés de subir, ele desceu. Só a gente quer subir, eu não sei porquê. A Bíblia diz que a terra é o descanso dos pés de Deus. Até Deus tem os pés na terra. Só a gente quer sair daqui. Jesus orou pelos discípulos: Pai, não peço que os tires do mundo. Aí a gente fala: não, quando eu era do mundo. Ué, não está errado? Jesus quer que você fique no mundo. É nesse mundo aqui, ó. Jesus te chamou para hoje. Esse mundo, o lugar que você trabalha, onde você estuda. Jesus quer que você seja diferente lá. Só que a gente tem a mania de achar que a gente já é quase um semi-anjo. E esses aí dão um trabalho imenso para pastor, semi-anjo. Eles acham que só Jesus fala com eles. É aquele grupinho lá de Coríntios: eu sou de Cristo. O pior que tem. Irmão, se a gente não abre o olho para essas coisas, sabe o que acontece? A gente vai criando uma espécie de limbo espiritual. Vai ficando por ali. Não sai mais, não gera mais nada. Aí fica aquela imensa figueira frondosa, mas sem frutos. E Jesus para diante dela, morrendo de fome, e diz: tem alguma coisa para eu comer aí? Charles Spurgeon, pregando um sermão sobre essa figueira, ele disse: ah, figueira, quem te dera que tivesses nascido lá longe, na encosta de um monte, mas nunca na beira da estrada, perto do olhar de Jesus, porque Jesus, como Deus, parou debaixo de ti, teve fome, e não tiveste o que dar-lhe de comer. Será que hoje tem na tua vida alguma coisa para alimentar Cristo? Eu coloquei aí, ó, é a Missio Dei, a missão de Deus. Deus sempre se preocupou com a cidade. Ele fala para Jonas: vai à grande cidade de Nínive. Jonas mostra um Deus que não pede um sermão enlatado nos púlpitos da religião, mas a respiração do mesmo ar. Eu falei sobre isso na convenção, o pastor estava lá, sobre Jonas. Olha que interessante. Deus chega para Jonas e fala: Jonas, vai para Nínive e clama contra ela. Sabe o que Jonas faz? Paga a passagem e vai para Tarsis. Sabe o que é Tarsis? Tarsis na época era um paraíso. Era o sonho do judeu. Tarsis para o judeu na época era mais ou menos o Dubai para a gente hoje. Sabe como que é? Vontade de ir para lá, para curtir o visual extravagante. A Bíblia diz que Salomão mandava seus navios para Tarsis. Sabe para quê? Para buscar ouro, prata, macaco, marfim e pavão. Imagina um pavão na mão do israelense, quando ele abria aquela... Meu Deus, olha os bichos de lá. Tarsis era um ambiente shopping, lugar do sucesso, dos brilhos, das luzes.
Olha para onde Jonas quer ir. São desejos do coração de um profeta. Já que eu posso viajar, eu vou meter a mão no bolso, pagar a passagem e vazar. Vou para Tarsis. E tem uma coisa incrível aí, ó. Um dos grandes erros dessa passagem, sabe qual é? Capitão do navio. Pagou, pode entrar. É simples. Se você pagar a passagem, você pode entrar. É assim no seu ministério, irmão? Quem paga, entra? Pagou, pode entrar? Quem paga mais, prega? Agora olha que incrível. A Bíblia diz que ele vai para Tarsis. No meio do caminho, Deus muda a situação. Porque para Tarsis a gente se oferece, mas para Nínive só vai empurrado. Só que a graça de Deus não está no shopping de Tarsis, está no meio do povo de Nínive. Deus está em Nínive, congregações pequenas e problemáticas onde a graça se manifesta. Porque em Nínive é o ambiente onde a graça está. Olha o que eu coloquei aí, ó. Deus procura líderes que vivam a vida das ruas. E Eugene Peterson diz que o que os pastores fazem aos domingos costuma ser diferente do que fazem entre os domingos. É ou não é? Nós temos hoje gente que é crente aos domingos, mas não entre os domingos. Líderes dos domingos, mas não entre os domingos. Ou pior ainda, estamos vivendo um surto na igreja de celestialidade bandida. Sabe o que é isso? Que rouba você do normal. Você tem segunda da glória, terça do impacto, quarta da misericórdia, quinta do apoteótico, sexta do poder, sábado da alegria. É, não é? Você não tem um dia para ser normal. Todo dia é extraordinário, irmão. Aí na minha igreja a irmã perguntou para mim, pastor, por que na nossa igreja não tem milagre todo dia? Eu falei, porque se fosse todo dia era rotina. Milagre é o extraordinário. Acontece de vez em quando. É um servo provisório da palavra. Anjos existem para serviço, não para distração. A igreja não é um circo. Você não veio aqui hoje pagando para ver um espetáculo. E se veio, está perdido. Porque aqui não tem nada de showman. Aqui está mais para Amós do que para showman. O que nós precisamos cada vez mais é resgatar a mentalidade de que estando aqui, Deus nos colocou para fazer e ser diferença. Não é fazer parte da mesma miséria, da mesma sombra do mundo. Pálidos como o mundo. Olha o que eu coloquei aí, é preciso fazer a conexão certa entre o domingo e a segunda-feira, entre o púlpito e a feira, o congresso e a escola do filho. É ver a lágrima no olho do aflito, não apenas saber sobre isso. Sabe o que é estranho? Hoje tem pastores que estão bebendo apenas nas fontes das técnicas. Eles estão virando líderes pragmáticos. Os caras leem tudo quanto é livro de técnica de liderança, só técnica. E ele acha que implantando um programa aqui, outro projeto lá, outra coisa ali, vai funcionar. Não vai não. Porque na igreja, a igreja é um mistério. Na igreja, Deus costuma fazer umas loucuras. Quem que é o homem segundo o coração de Deus? É Davi, um indivíduo que tem uma ficha de pecado tão grande que seria excluído de todas as convenções que eu conheço. Deus costuma fazer uns negócios esquisitos. Deus chega para os discípulos, por exemplo, quer ver uma coisa? Olha para os discípulos e fala assim, ó, vão lá na cidade e vão preparar uma ceia para mim. Vai aparecer um homem com um cântaro de água na cabeça. Irmão, na cultura judaica, só mulher carrega água na cabeça. É trabalho feminino exclusivo. Um homem com um cântaro de água na cabeça é, no mínimo, estranho para o judeu. Judeu nenhum gostava de estar perto dele. Aí Jesus olha para os discípulos, tudo pescador, macho, rude, e fala, ó, sigam ele e entrem onde ele entrar. Imagina. Agora você entendeu. Igreja é um ambiente onde lógicas não funcionam. Na igreja, se você quiser receber, você tem que dar. Se quiser chorar, tem que rir. Para subir, precisa descer. A igreja é o único lugar no mundo onde você pode errar em público, porque aqui não é um show, aqui é lugar de graça. Na igreja não tem fã, tem servo. Essa é a igreja. Aqui não tem fã, só tem servo. Tudo escravo de Jesus. Tudo gente que arrasta a chinela na vida, que precisa da graça de Deus para mais um dia. Você só está vivo hoje porque Deus deixou você respirar mais um dia. Irmão. Você só está de pé aqui hoje porque a graça de Deus te sustenta. Você só está livre aqui hoje porque Jesus tem sido o seu Senhor. Você ainda está vivo porque Deus escuta orações. Deus responde gemidos. Deus está perto do pobre. Deus sabe quando o dinheiro acaba e o mês continua. Deus sabe quando o marido é complicado e você chora escondida, sufocando o choro no travesseiro para não acordar o marido. Deus sabe de esposas que sofrem terrivelmente pela mentira que seus maridos são.
E Ele está aqui hoje, como o abraço que consola, o Deus que nos levanta para sermos diferentes. A sociedade não quer pastores, presta atenção nessa frase aí, ó. A sociedade não quer pastores acima e de costas para o povo, mas gente de Deus, levando Deus para o barulho da praça. Eu vou dizer uma coisa muito séria a você. Se você acha que para ter ministério você precisa estar em cima desse púlpito aqui, está errado. Irmão, eu não sei se você já viu isso. Eu juro que um dia eu vou achar onde é que é. Deve ser por aqui, ó. Tem um lugarzinho aqui que quando o cara pisa, o cara se manifesta. Já viu? Já viu, por exemplo, tem congresso, está lá o cantor ou a cantora, geralmente é cantor, a cantora, está lá sentadinho, não dá nem sinal de vida, sinal de fumaça, não conversa com ninguém, quietinho, tal, tímido. Aí você fala, agora vamos ouvir o cantor. Aí vem cá e pega o microfone. Quando é aqui, algum lugar aqui, ó. Quando ele pega aqui, ele se eletrifica. Você já viu? O hino tem 3 minutos, ele canta, vai no céu, ministra, expulsa o demônio, volta, faz, acontece, depois senta e morre de novo. É ou não é? Não é estranho, irmão. Não tem alguma coisa errada, não? Sabe por quê? Porque a gente acha que isso aqui é santo. Tem igreja que o cara ora antes de subir aqui. Não interessa orar antes, você tem que orar a vida inteira. Não é a situação, o lugar de púlpito. Não é o lugar do púlpito, é a situação do púlpito. Ou seja, a mesa do trabalho é seu púlpito, a mesa da sua casa é seu púlpito, onde você está é seu púlpito, tudo é púlpito. Você é um altar onde o Espírito Santo agora habita. Sabe o que Deus fez lá no Pentecoste? Inverteu a Babel. Lá na Babel os homens sem Deus tentaram tocar o céu, não deu certo. No Pentecoste os homens não pediram, mas o Espírito humildemente desceu e tocou a terra. Chamas foram repartidas sobre cada um agora é um altar. Você não precisa ser um robô de púlpito. Você já viu essas igrejas que os caras falam tudo igual? A mesma voz, mesmo jeito, até o espirra na mesma hora. Já viu pregador que imita pregador, faz igualzinho, bota os mesmos jeitos, mesma coisa, tudo igualzinho, até a língua estranha, que também de tanto estranha que é, fica esquisita. Nós não precisamos de nada disso. Você não precisa piratear a mensagem de internet, não precisa fazer caras e bocas para a igreja. Eu não preciso correr nesse púlpito aqui para você achar que eu sou crente. Aliás, não preciso provar para você que eu sou homem de Deus. Não preciso. Porque se o Espírito que está em mim é o mesmo que está em você, testifica. É ou não é? Eu não preciso ficar falando um monte de coisa. Não, o cara chegou ontem, não sei de onde, vai hoje para não sei para onde. E aquela monte de coisa e faz. Esses dias um indivíduo me deu um cartão, um pregador me deu um cartão dele. Tinha tanta bandeira de país para onde ele foi que eu achei que o cara trabalhava na ONU. Para quê? A gente faz esse monte de coisa que a gente gosta de mostrar. Eu conheço, eu tenho conhecimento. Tudo isso é nada. A única coisa que faz a diferença é vida com Deus. Vida com Deus. Isso não dá para fabricar, isso tem que viver. Isso tem que sentir. Se você nunca sentiu um abraço de Deus sozinho no quarto, você não sabe o que está perdendo. Entrar sozinho com Deus no quarto e sentir a sua graça. Olhar para os olhos dele e não sair de lá, porque sabe que ele está lá dentro. Quarto, o desafio da transformação radical da realidade. Isso aqui é muito sério. Radical aqui é de raízes. Significa transformar profundamente a realidade. Em Atos, Jesus ordena aos discípulos que fiquem em Jerusalém até serem revestidos de poder. Ou seja, ao invés de apontar um caminho, Jesus apontou uma parada, a estação das transformações. Esse é o padrão de Deus. Só os transformados podem sinalizar a transformação. Olha que incrível. Jesus chega para a sua igreja, agora, em vez de ele dar uma direção para ela, ó, vão por aqui, ele fala, fica em Jerusalém parado. Eu acho que foi o período mais perigoso da história da igreja, entre Jesus ir e o Espírito voltar. Olha que incrível, nesse pequeno espaço de tempo eles não estão sozinhos. Mas sabe o que eles fizeram? Foram orar, porque quem ora nunca está sozinho. Estavam junto com os discípulos reunidos, porque entenderam. Se tiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, Jesus disse, eu estou lá. Em oração, esperando a ação do Espírito. Uma igreja que se recusou a sair para o mundo sem a ação do Espírito. Olha que tremendo, ó. Atos é um livro que começa com uma igreja esperando, uma igreja que se recusa a entrar na sociedade sem o Espírito prometido, uma igreja que sabe quem é, sabe que não é uma reunião de sócios de um clube divino, mas o exército da cruz avançando na cidade.
A igreja não é um clube. A igreja não é um lugar onde só a pessoa que a gente gosta, seletividade arbitrária. Esse eu gosto, esse pode entrar. Quer ver como a gente faz isso? Quem é que a gente gosta que aceita Jesus na igreja? Aquele que vem decidido, levanta a mão, vem chorando, já pede para batizar. A gente fala aleluia, Senhor, manda uns 10 desses, que obra tremenda. Mas aquele que cai endemoniado a semana inteira, assusta as crianças, bagunça com as irmãs, cheiro de pinga, de cachaça, de droga. A gente fala, meu Deus do céu, tanta igreja na avenida, o cara vem para cá. Eu gosto muito quando a gente dá esses sorrisinhos nervosos. É sinal de que o Espírito está entrando onde eu não posso. Meu limite é ser o canal auditivo. Até aí minha voz vai. Daí para dentro o Espírito faz descer. E quando ele faz descer, a primeira coisa que ele faz é a gente sentir um misto de vergonha e desespero. Está sentindo? É o Espírito dizendo para nós, a gente precisa acertar o rumo, corrigir a rota, porque o vento de Deus só anda com quem anda na reta. Quem está andando debaixo da graça, caminhando com Jesus. Ele vai na frente, a gente vai atrás. Olha o que eu coloquei aí, um escritor puritano dizia que a igreja não é uma frota de luxuosos iates, a igreja é um grupo de barquinho de pesca. Olha que tremendo. E o Gene Peterson disse uma coisa que eu acho fantástica, ele disse assim, ó, sabe o que é a igreja? A igreja não é como aqueles salões de Paris, que você chega lá com lindas obras de arte, quadros extraordinários, gente falando uma linguagem inteligente, tudo de alto padrão, glamour para todos os lados, tudo sofisticado. A igreja não é isso. A igreja é muito parecida com a sala da sua casa numa quarta-feira de tarde, quando está tudo bagunçado e chega uma visita inesperada e você diz a única frase que não deveria dizer. Não repara não? Aí que ele repara. A igreja é um misto de confusão e mistério. A igreja é um ambiente de gente torta e gente acertada, de gente que é bênção, gente que é problema, e Deus está no meio. A igreja é feita porque Ele escolheu a minha igreja, a igreja de Jesus. Essa é a igreja de Jesus. Olha que tremendo, Jesus revestiu aquela igreja de poder e imediatamente a direcionou para transformar radicalmente a realidade do mundo à sua volta. Ele sabia que poder sem trabalho acaba matando no colo macio da ociosidade. Não adianta ter poder se não tem trabalho. A igreja foi cheia de poder, a primeira coisa que fez foi sair de lá. E esses dias eu estava olhando uma coisa que mexeu comigo, pastor Sérgio. Mexeu muito. Em nenhum lugar na Bíblia você vai ver os discípulos voltarem para o cenáculo para reeditarem o que aconteceu. Eles entenderam que foi uma vez só e definitivo. Eles não transformaram o cenáculo num congressão de todo mês, vamos lá, que lá foi onde desceu o Espírito, então lá é tremendo. Eles entenderam que não é o lugar, é aqui, ó. Então eles saíram. Uma igreja que sai. Quer ver uma coisa? Em Lucas capítulo 9 tem uma passagem que para mim é linda. Presta atenção nisso aqui, ó. Vocês já estão cansados? Estão cansados? Dá mais 10 minutos? Quem me dá mais 10 minutos? 10, 20, 30, 40, tá bom. Olha que incrível. Os discípulos chegam, Lucas capítulo 9 é fantástico. A Bíblia diz que Jesus pega os seus discípulos e racha o grupo. Olha que incrível. Pega 3 e sobe no monte. O que ele vai fazer no monte? Se transfigurar, mostrar a sua glória, conversar com Moisés e Elias. É o ponto extraordinário da história. E os 3 discípulos sortudos estão lá, imagina, meu Deus do céu, de camarote, vendo tudo. Só que ficou 9 lá embaixo. E o pior é que se lá em cima é céu, lá embaixo virou inferno. Que a Bíblia diz que tem 9 discípulos tentando expulsar o demônio de um garoto. O termo técnico no grego é adolescente. A Bíblia diz que o diabo jogava o menino no fogo e na água para matar, e os discípulos não conseguiram impedir a noite inteira. Aí Jesus desce do monte, o que para mim é o mais tremendo do texto. É Jesus não ficar na glória do monte, mas descer e ajudar pais lidando com filhos endemoniados. Não adianta nada ter poder aqui no monte se esse poder não atinge as famílias lá embaixo. Aí a Bíblia diz que quando Jesus vai descendo do monte, o pai do menino fala, ó, esses discípulos teus aí, ó, não conseguiram impedir não. Aí Jesus chega para ele e fala assim, vocês são uma geração perversa. Não pegou pesado não, irmão? Vamos trazer para cá. Eu gosto de contextualizar. Imagina que a gente sai daqui agora, vai embora para casa e fica um grupo de obreiros aqui com um endemoniado que veio para cá e ficou a noite inteirinha tentando expulsar o demônio, não acontece nada. Aí amanhã de manhã que eu vou falar aqui, a gente chega, tá aqui os irmãos cansados, extenuados e o demônio não sai. A gente chamaria esses irmãos de perversos? Não, mas Jesus chama. E mais do que isso, ele prova. Quer ver? Na sequência do texto, a Bíblia diz que levantou-se entre eles uma grande contenda. Sabe qual é o valor da contenda? Quem de nós é o maior? Sabe o que é isso? Isso é um racha no grupo, uma fissura provocada pela inveja.
Eles dizendo, o que esses 3 aí tem que o Senhor não deu para nós? Por que eles foram lá para cima, fizeram alguma coisa, o Senhor voltou nervoso, apontando o dedo para nós e xingando a gente? Quem estava ralando aqui embaixo era nós. Quem de nós é o maior? Aí Jesus pega uma criança, que na cultura judaica não é nada. Criança na cultura judaica é peso, você investe o tempo todo. Se ela crescer, você ainda não tem a garantia de que ela vai se tornar alguém bom. É ou não é? E Jesus bota no meio, aqui ó, esse aqui é o maior no meu reino. É para matar do coração. Pensa na raiva. Aí a Bíblia diz que enquanto Jesus está falando, vem alguém correndo. Mestre, tem alguém no teu nome aí expulsando o demônio. Olha a frase, podemos mandar parar? Ou seja, a gente entendeu que não é que um de nós é o maior, é que nós no grupo somos os maiores e fora de nós ninguém pode fazer nada. Aí Jesus diz uma frase lá que até hoje irrita a gente. Jesus diz, quem não é contra mim, é meu. Ele não pergunta como é que foi. E, irmão, isso mata a gente do coração até hoje. Jesus não pede a nossa autoridade, não chancela nem legitima. Não quer saber se o cara tem credencial ou não. Não é contra mim não? Não, então é meu. Aí você quer ver uma coisa fantástica? A Bíblia diz que eles estão indo para Jerusalém. No meio do caminho, tinha outras rotas. Mas Jesus fez questão de passar por uma aldeia de samaritanos. O outro repugnante, que judeu não gosta. Aí Jesus disse que manda João, que estava lá em cima com ele no monte, discípulo do coração. João vai lá com outro discípulo e procura um lugar para ele passar a noite. Traduzindo para hoje, procuraram um hotel. Chegaram para os samaritanos e falaram assim, é o seguinte, nosso mestre e nós estamos indo para Jerusalém para prestar um culto. Mas aí a gente queria um hotel para dormir aqui. A Bíblia diz que os samaritanos, sabendo que eles iam para Jerusalém, não deixaram. Porque o samaritano tem a mesma postura dos discípulos. Se não adora no nosso monte, só em Jerusalém, aqui também não dorme. Procura hotel em outra cidade, aqui não fica. Aqui só da nossa religião. Aí vem João, que estava lá em cima com Jesus. Olha para Jesus e fala, o Senhor quer que a gente rogue que desça fogo do céu e consuma esse povo aí todinho? E olha o que ele diz, igual fez Elias. Só porque ele estava lá em cima conversando com Elias, já se sentiu íntimo. E sabe o que é mais estranho ainda? A frase que Jesus mais usou para os discípulos, sabe qual foi? Vocês têm pouca fé. Só que agora tem uma fé tão grande que é capaz de orar para descer fogo do céu e matar todo mundo. São ou não são perversos? Não conseguiram livrar um menino do fogo, mas querem pelo poder de Deus mandar fogo para matar todo mundo. Não há perversidade maior do que a perversidade de um religioso. Por isso que Jesus fala, vocês não sabem de que espírito são. Eu não vim matar os homens, eu vim salvá-los. Eu vim para ser relevante, eu vim para transformar, eu vim para mudar padrões, eu vim para dar vida, eu vim para resgatar do pó, eu vim para rasgar minha alma, eu vim para me doar na cruz, eu vim para quem precisa. Eu coloquei aí, ó, Jerusalém, ó. Vocês vão ter que sair por Jerusalém, Judéia, Samaria, os confins da terra. Jerusalém é transformar a mentalidade dos dogmas, é entender que não é a doutrina Jerusalém, não é a cidade antiga, é o Cristo que vem e que é novo em qualquer tempo. Olha que incrível, Judéia, transformar a mentalidade do esquema de merecimento. Deus veio para nós que nós somos judeus, nós merecemos. Em Jesus a graça abriu a porta para todo mundo. Jesus chega para os fariseus e diz assim, ó, as prostitutas vão entrar no reino antes de vocês. Samaria, transformar a mentalidade das diferenças mortais. Eu e o samaritano não me dou, só que em Cristo o samaritano é meu irmão. Ele é o bom samaritano que desce e ajuda alguém a não morrer na estrada da vida. Transformar os confins da terra, é transformar a mentalidade de gueto, de bairrismo. Sabe o que é isso? É entender que Deus nos colocou no mundo para o mundo, que Jesus veio ao mundo, que não me colocou apenas no meu bairro, na minha rua, no meu gueto, no meu esquema, no meu bairro, na minha situação, mas em toda e qualquer região, onde tiver gente, eu sou tocado por Deus para fazer diferença. A grande realidade da Bíblia é que Jesus sempre transformava. Por que a gente esqueceu disso? Por que a gente está brigando hoje por coisas que Jesus nunca quis? Poder, fama, tronos e autoridades. Por que como igreja a gente briga para ser aplaudido pelo mundo se Jesus disse que nós seríamos odiados? Por que nós temos postura de patrão se Jesus chamou a gente de escravo? Por que a gente procura os templos e os tronos de Herodes se Jesus deixou a gente bem claro na parte de baixo da Galileia? Por que a gente procura tronos, coroas e cetros se Jesus nos prometeu cruz? A sociedade precisa ser impactada pela igreja. Eu coloquei aqui, ó, chega dessa igreja acorrentada ao templo. A cidade nos aguarda.
É tempo de levantar os olhos, a colheita, os campos. É tempo de sair do gueto, é tempo de tentar fazer diferente. De entender que Deus chama a igreja para um novo tempo, um novo padrão, uma nova história. Eu não sei você, mas eu estou cansado, irmão. Do mesmo. Mais do mesmo é sempre menos. Sabe o que Deus procura de nós? Uma igreja que faça leituras divinas no meio da vida. Quer ver uma delas? Só para encerrar. A Bíblia diz que pegaram uma mulher no flagrante ato de adultério. Quem mexe com direito aí sabe que flagrante é linguagem jurídica. Ou seja, quando a pessoa está no ato, não é? Só que adultério no mínimo pressupõe duas pessoas, sim ou não? Só que só acharam a mulher, o homem subiu, né? Cadê o homem da história? Não é um flagrante esquisito, montado? Sugere uma pergunta, como é que eles sabiam onde ela estava? Pensa nisso. Foram lá na casa, acharam ela e trouxeram. Para onde? Para dentro do templo. A Bíblia diz que Jesus está no templo. E no templo eles levam ela para matar. Aí Jesus está lá, sabe o que eles fazem? Uma pergunta teológica, porque às vezes a gente mata com requintes teológicos. Mestre, a lei manda a gente matar e a gente gosta de fazer isso. E essa mulher pecou, e pecadora com a gente não se cria. Nós somos uma igreja de gente santa, nós somos purificados, nós somos tudo assembleanos, Senhor. Pecou aqui, nós mata. A Bíblia diz que Jesus faz uma coisa que até hoje funciona. Olha para mim. A Bíblia diz que Jesus com o dedo abaixa e começa a escrever no chão. É irritante isso. No meio do caos ele rabisca. Só ele faz isso. Sabe o que Jesus está fazendo? 3 coisas tremendas. Uma, dizendo onde é que se deve escrever pecado. É no chão, porque no chão apaga rapidinho. Pecado não foi feito para ficar na boca de ninguém, acusando ninguém. Isso é obra do diabo, não da igreja. Segundo, olha que tremendo. Só Jesus tem capacidade para reescrever histórias. Só Ele faz isso. Terceiro, até hoje está todo mundo olhando para o chão, tentando saber o que foi que ela escreveu. Se Jesus quisesse que a gente soubesse, ele escrevia no livro, não no chão. Jesus está fazendo o seguinte, tirando os olhos de cima da mulher, todo mundo olhando para o chão, e a mulher livre, porque ela não precisa mais de acusadores, ela só precisa de uma graça que liberta. Está livre. Jesus levanta e diz, mulher, cadê os teus acusadores? Ninguém te condenou? Não, nem eu, só condena quem julga, eu não te julguei, eu te sarei, vai para casa, livre do teu pecado. Eu quero pedir a você aqui, se coloque de pé, por favor, com a permissão do pastor. Pede para Jesus purificar as suas mãos, que elas não sejam condutores de pedras, mas condutores de almas. Pede para Jesus transformar o seu coração, que você não seja um religioso cheio de coisa, mas que você seja cada vez mais cheio da graça de Deus. Que você não seja alguém influenciado pela mídia, pelo momento, mas cada vez mais cheio da graça de Deus. Deus está à procura de homens e mulheres diferentes. Homens e mulheres de um novo tempo, homens e mulheres de uma nova postura, homens e mulheres do coração tocado pela graça. É possível dar as mãos? É possível dar as mãos? Você pode dar as mãos ao seu irmão? Agradeça a Jesus hoje pela sua vida. Você está aqui, é porque Jesus sabe que você tem estrutura para ouvir isso. Você pode ser tocado pela graça de Deus. Pode ser alcançado pela verdade genuína que liberta, que quebra cadeias, que entra no coração, que vai além da superfície. Ah, Senhor soberano, Rei bendito, nós estamos na Tua presença, Pai, curvados, prostrados diante de Ti. Clamamos, Senhor, pela Tua transformação. Vem, vem Espírito Santo, transforma o nosso coração, muda a nossa vida, toca a nossa mente, produz em nós, Senhor, uma santa espiritualidade. Livra-nos, Pai. Livra-nos da religiosidade cansada, vazia. Livra-nos, Pai, dos automatismos religiosos. Eleva-nos num novo tempo, Pai. Para que saiamos daqui, Senhor, totalmente impactados pela Tua graça, restaurados pela Tua presença, transformados pela Tua glória. Obrigado, Jesus.
Obrigado, Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Que você venha amanhã com o coração aberto. Amém. Deus tem muito mais para as nossas vidas. Pastor, posso falar rapidamente? Meus irmãos, deixa eu só falar rapidinho para você de uns materiais que eu tenho ali que vão ajudar muito a sua vida. Eu não estou vendendo a apostilazinha de 5 páginas, não. É livro. Amém? É para você mergulhar. Tem alguns DVDs também, por exemplo, esse daqui que eu ministrei na minha igreja em Goiânia, Meu Lar, um lugar de paz e cura, uma mensagem para a família extraordinária. Nós vivemos hoje uma séria crise no que tange a família. Tem outros temas lá, perdão, o homem total na sociedade do vazio, da cruz, tremendo. Esse daqui, ó, o dia em que Deus lamentou, que eu falo sobre Josué. Deus chama Josué lamentando a morte de Moisés, é uma coisa extraordinária. Isso aqui são mensagens que vai estar lá na frente. E tem alguns livros também. A editora que eu trabalho, ela tem uma parceria com um projeto de Londres chamado Projeto Spurgeon, que mantém a memória de Charles Spurgeon, um dos maiores pregadores, expositores de Bíblia da história da igreja. Esse livro aqui nós traduzimos, chama Considerai. São considerações de Spurgeon a todo cristão, aos líderes principalmente. Extraordinário, foi o final da vida dele, um texto, esse texto é tremendo, pastor. E eu fiz o prefácio desse livro, muito forte. Esse aqui é o livro que eu mais amo. Vai sair agora a 2ª edição dele, Quando a Vida Dói. Reflexões bíblicas para tratar as dores da alma. Alguém que já tem esse livro? A irmã tem. Que bênção. Esse livro aqui tem sido uma bênção. Eu tenho grandes resultados dele, porque eu trabalho dores da alma à luz da Bíblia. Não é autoajuda, mas pode ser uma ajuda do alto. Amém? E esse aqui, a editora tem transformado algumas mensagens minhas em livreto, porque os irmãos estavam reclamando, pastor, não dá para anotar. Eu resolvi anotar para você, tá? Olha que legal. Isso aqui, ó, Conselhos de um Velho Apóstolo. Foi uma mensagem que eu fiz sobre a sabedoria das últimas palavras de Paulo a Timóteo, que serve a todos os líderes. São 9 conselhos que Paulo dá a Timóteo no final da sua vida. Vai estar ali fora, tem outros livros lá, outros DVDs. Tem a maquininha lá para te ajudar, vai ser uma bênção para mim e para você. Amém, irmão? Para você que fala assim, mas o pregador não vive pela fé? Eu vivo. Eu tenho fé que você vai comprar e ainda vai ajudar o irmão que está do seu lado. Obrigado, irmão. Deus abençoe. Obrigado, pastor Alain. Em pé como estamos, nós vamos cantar aí no 107. Tenha prazer em nesse momento fazer a sua oferta, agradecendo a Deus por todas as bênçãos que Ele tem te dado. Fecha os teus olhos, Pai. Teu povo vai ofertar agora. Nós oramos pedindo a tua bênção sobre cada um que o Senhor já tem dado e tem dado no coração a alegria de ser dizimista e ofertante. Que nunca falte da tua presença a provisão. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Firme nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador. Fico na dispensação do seu amor, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme nas promessas de Jesus, ó Cristo, firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus, firme nas promessas, hei de não falhar. Quando as tempestades vêm me assolar, pelo verbo vivo hei de batalhar, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, ó Cristo, firme, firme, sim, firme nas de Jesus. Amém, graças a Deus. Queridos, amanhã, às 9 horas, teremos aqui o pastor Alain ministrando diretamente para os obreiros. Você que pode estar conosco, você tem toda a liberdade. É a nossa reunião de integrados,
mas nós vamos dedicar amanhã para a palavra, ok? Então venha estar conosco, se você puder estar. O irmão de Areias, irmão Pedro, irmão Pedro Rosa, foi diagnosticado um câncer, é isto? Está confirmado isto? Bom, vamos orar, irmão Pedro Rosa, um presbítero, já de muitos anos entre nós, vamos pedir que o Senhor estenda a sua mão sobre ele. Também eu recebi a notícia que o pastor Antônio de Bem está na UTI e está bastante, parece que afetou o seu pulmão, é isso, não é? O pulmão, ele está já passando há algum tempo, problema com os rins, hemodiálise, etc. E agora afetou o pulmão. Vamos orar também pelo pastor de Bem. Irmão Mafra também está pedindo as nossas orações. O nosso Deus ainda cura, amém? Ele ainda faz milagres, graças a Deus. Gente, tá bom ou não tá? Deus pode continuar falando assim? Mas e as costas? Passa uma salmoura em casa e vem amanhã que já vai estar mais aliviado. Que tem mais de Deus amanhã. Eu divulgue, porque nesses dias Deus vai nos elevar um pouquinho mais para perto dEle, através da sua palavra, graças a Deus. Pai querido, te louvamos, Senhor, pela tua bondade, te louvamos pelo agir do teu Espírito aqui entre nós. Ó, meu Pai, te louvamos porque tu ainda falas, Senhor, tu ainda toca na nossa alma. Te louvamos porque ainda podemos ouvir a tua voz, meu Senhor. Ajuda cada um de nós, ajuda teu povo, despede-nos na tua paz, Senhor, para uma noite de descanso. Amanhã teus filhos estarão envolvidos em muitas atividades, mas à noite estaremos aqui, Senhor, para a segunda noite deste seminário. Amanhã de manhã também, Senhor, estaremos reunidos. Que a tua graça seja sobre cada um de nós, e nós abençoamos o teu povo, dizendo que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus e as consolações do bendito Espírito Santo seja sobre cada um de nós. Todo o povo de Deus diga amém. Juntos, livres em Cristo, chamados para servir. Vá na paz do Senhor Jesus.